O Evangelho de Cristo sempre foi uma convocação à entrega total, à renúncia e à obediência radical. Desde os primeiros discípulos, seguir a Jesus significou abrir mão de tudo, segurança, prestígio, bens, para viver segundo a sua vontade. No entanto, em nossos dias, essa mensagem tem sido suavizada para se adaptar ao gosto de uma geração que teme o sacrifício. Em muitos púlpitos, a cruz é substituída por promessas de prosperidade, realização pessoal e paz emocional. Essa versão distorcida promete céu sem arrependimento, bênção sem obediência e paz sem confrontar o pecado. George Whitefield advertiu: Congregations Arlifeles Bicais Ded Mempreas Todem. The Works of the Reverend George Whitefield. Ele via, em seu tempo, que a frieza espiritual das congregações estava diretamente ligada à superficialidade e à falta de vida espiritual dos pregadores. Quando a palavra perde o seu peso eterno e se torna apenas discurso motivacional, o povo de Deus perde a vitalidade e se torna presa fácil do engano. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Ao contrário, declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Tomar a cruz não é um símbolo decorativo. É um chamado para morrer para o ego, abandonar ambições egoístas e viver para Deus, mesmo sob rejeição e sofrimento. Whitefield pregava com urgência porque sabia que um evangelho sem cruz não salva. Ele não buscava aplausos, mas corações quebrantados e arrependidos diante de Deus. Hoje, vivemos um contraste alarmante: de um lado, o evangelho puro e transformador das Escrituras, do outro, um evangelho suave que oferece conforto mas rouba a verdade. Reconhecer essa diferença é vital para preservar a fé genuína. E, para compreender plenamente esse perigo, precisamos investigar como essa mensagem distorcida se infiltrou na igreja moderna. Quais raízes históricas e culturais a sustentam e por que tantos se deixam seduzir por ela? É exatamente isso que exploraremos na próxima parte. Para entender o perigo do evangelho suave que se espalha em nossos dias, precisamos olhar para o cenário espiritual que o sustenta. A sociedade contemporânea é marcada por uma busca incessante por conforto, autoafirmação e soluções rápidas. Em meio a essa mentalidade, a mensagem bíblica de arrependimento e transformação passou a ser vista como dura, até ofensiva. Como consequência, muitas igrejas optaram por suavizar o discurso, removendo as partes que confrontam o pecado e exigem mudança radical. George Whitefield, pregador do século XVIII, enfrentou pressões semelhantes. Ele dizia: It is a poor sermon that gives no offense, that neither makes the hearer displeased with himself nor with the preacher. The Works of the Reverend George Whitefield. Para ele, a pregação fiel deveria incomodar o pecador, despertando de seu estado de complacência. No entanto, hoje, o que predomina é a preocupação em agradar, evitando qualquer palavra que possa provocar desconforto. Esse fenômeno não surgiu por acaso. O crescimento da chamada teologia da prosperidade e das mensagens motivacionais trouxe para o centro do culto uma visão de Deus como um provedor de benefícios imediatos. Assim, a ênfase passou da salvação eterna para as bênçãos temporárias, saúde perfeita, riqueza material e sucesso pessoal. Mensagens assim atraem multidões, mas produzem cristãos frágeis, que não estão preparados para enfrentar adversidades. Whitefield advertia: If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed in our days. To be a true Christian is really to become a scandal. The Works of the Reverend George Whitefield. Ele sabia que o caminho do discipulado envolveria resistência e desprezo do mundo. No entanto, o Evangelho suave ensina que, se você está enfrentando oposição ou sofrimento, é sinal de que algo está errado com sua fé. A cultura atual reforça esse pensamento. Vivemos numa era de gratificação instantânea, em que qualquer espera ou dor é vista como inútil. Isso molda até mesmo a expectativa espiritual das pessoas. Querem resultados rápidos. Um culto que dure pouco, uma mensagem que motive, uma oração que resolva tudo.
Nesse ambiente, a pregação bíblica sobre perseverança, santidade e cruz parece ultrapassada. A situação é agravada pela postura de muitos líderes que, em vez de confrontar essa mentalidade, adaptam-se a ela. Pregam sermões cuidadosamente planejados para não provocar rejeição. Falam de amor, mas silenciam sobre justiça, exaltam bênçãos, mas ignoram o arrependimento. O resultado é um cristianismo superficial, que oferece segurança sem fundamento. Vitefeld afirmava, "I persuaded. The generality of preachers talk of an unending Christ. The works of the Reverend George Vitefeld." Ele via que muitos falavam sobre Jesus sem realmente conhecê-lo e sem experimentar a transformação que ele traz. O mesmo ocorre hoje, há um Cristo moldado para caber na agenda de quem o segue. E não o Cristo das Escrituras, que exige entrega total. Outro fator que alimenta o evangelho suave é a pressão social e midiática. Em tempos de redes sociais, onde a imagem pública é cuidadosamente construída, muitos pregadores têm medo de serem cancelados ou perderem seguidores. O apelo ao politicamente correto invade os púlpitos. E a verdade bíblica é filtrada para não ferir sensibilidades. Com isso, textos claros da Escritura são reinterpretados ou ignorados. No entanto, Jesus foi explícito. Entrai pela porta estreita, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram, Mateus 7, 13 e 14. Vitefeld não suavizava essa verdade. Ele pregava como quem via a eternidade diante dos olhos e sabia que cada ouvinte precisava decidir entre a cruz e a perdição. Esse é o contexto que enfrentamos. Uma geração que prefere ser entretida a ser confrontada, líderes que buscam aprovação em vez de fidelidade, e um ambiente cultural que recompensa o discurso agradável e pune a mensagem bíblica. Assim, o evangelho suave não é apenas um problema teológico, é um reflexo da idolatria moderna pelo conforto e pela aceitação. Compreender esse cenário é essencial para diagnosticar a raiz da crise. Não se trata apenas de corrigir métodos ou estilos, mas de recuperar a essência do evangelho que transforma vidas. Como disse Vitefeld, "Other men may preach the gospel better than I." Bate no men quem preacha a better gospel. O evangelho verdadeiro não precisa de adição, apenas de fidelidade. E é exatamente essa fidelidade que vamos explorar na próxima parte. Voltando-nos à fundamentação bíblica e às convicções que sustentaram homens como George Vitefeld diante da pressão para suavizar a mensagem. O verdadeiro evangelho não se sustenta em opiniões humanas, mas nas escrituras sagradas. Jesus, ao chamar seus discípulos, não lhes ofereceu status ou segurança, mas uma cruz para carregar. Em Lucas 9:23, ele disse, "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Essas palavras não eram metáforas suaves. Eram um chamado radical à renúncia de si mesmo. George Vitefeld compreendia que esse chamado era o núcleo do cristianismo. Ele pregava com fervor, "We must all be born again. We without it. We shall never see the kingdom of God." The works of the Reverend George Vitefeld. Para ele, o novo nascimento não era opcional, mas uma obra indispensável do Espírito Santo, que quebranta o pecador e o conduz a uma vida transformada. A Bíblia é clara ao mostrar que seguir Cristo implica rejeitar o sistema de valores do mundo. Em Romanos 12:2, Paulo exorta, que ensina a adaptação ao mundo. Vitefeld via nisso um perigo mortal. Ele declarou, "I persuaded that the generality of preachers talk of an unending Christ." Um Cristo moldado para caber no conforto moderno não é o Cristo bíblico. O Antigo e o Novo Testamento ecoam a mesma verdade, Deus exige obediência e santidade. Em 1 Pedro 1:15-16, lemos, "Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo." Essa santidade não pode ser alcançada sem arrependimento e dependência diária da graça. Vitefeld pregava essa santidade com uma intensidade que muitas vezes escandalizava seus ouvintes. Ele dizia, "It is a poor sermon that gives no offense,
that neither makes they are displeased with himself nor with the preacher. Para ele, a pregação fiel tinha o dever de expor o pecado e conduzir ao arrependimento genuíno. A fundamentação bíblica também desmonta a falsa promessa de que seguir Jesus é garantia de vida confortável. Em João 16:33, Cristo declarou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Whitefield pregava essa passagem não como advertência apenas, mas como encorajamento. A vitória de Cristo é a esperança que sustenta o crente nas tribulações, e não uma promessa de que tais tribulações desaparecerão. Em Mateus 7:13-14, Jesus apresentou o contraste definitivo. Entrai pela porta estreita, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Whitefield tomava essas palavras como base para desafiar seus ouvintes a examinarem sua fé. Ele alertava que a maioria preferiria o caminho largo, e que o evangelho suave nada mais é do que um atalho para esse caminho de perdição. A Bíblia também nos lembra que a fé genuína é acompanhada por obras de obediência. Tiago 2:26 afirma: "Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta." Whitefield, ecoando essa verdade, proclamava: "Let my name peri, but let Christ be glorified. Let us labor to live to God." Para ele, viver para Deus era mais importante que qualquer reconhecimento humano. Essa base bíblica deixa claro que não há espaço para neutralidade. O Evangelho não é uma filosofia de autoajuda, é a boa notícia de que Cristo morreu para nos libertar do pecado e nos chamar a uma nova vida. Qualquer mensagem que dilua esse chamado é infiel à Escritura e perigosa para a alma. Whitefield pregava como quem via a eternidade se aproximando a cada respiração. Ele não se contentava em informar, queria ver transformação. Por isso insistia que a palavra de Deus deveria ser pregada com clareza e autoridade, não para entreter, mas para salvar. Seu ministério foi marcado por essa convicção: "Other men may preach the gospel better than I, but no man can preach a better gospel." A ligação entre Bíblia e pregação fiel é inquebrantável. Sem a Escritura como fundamento, qualquer mensagem se torna vulnerável à pressão cultural. Sem pregadores comprometidos com a verdade, as igrejas se tornam palcos de entretenimento religioso. O Evangelho suave é, no fundo, um abandono da autoridade bíblica. E é exatamente essa autoridade que precisamos resgatar. Na próxima parte, vamos aprofundar nos pontos centrais que desmontam a mentira do Evangelho suave e revelam o poder transformador do verdadeiro Evangelho, um poder que Whitefield pregou e viveu até o fim. O confronto com o chamado Evangelho suave não é apenas uma questão de doutrina, mas de vida ou morte espiritual. Quando se substitui a mensagem bíblica de arrependimento e discipulado pela promessa de conforto e prosperidade, não se está apenas alterando um detalhe teológico, está se criando um outro evangelho. Do qual o apóstolo Paulo disse: "Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema." Gálatas 1:9. George Whitefield, que conhecia profundamente o perigo de se diluir a verdade, declarou: "The gospel is a gospel of conversion, and, if you expect to see the kingdom of God, we must experience it." Ele sabia que, sem conversão real, não há salvação. A primeira verdade central que desmonta o Evangelho suave é justamente esta: a necessidade absoluta de arrependimento e novo nascimento. Não é possível seguir a Cristo sem uma ruptura com o pecado e sem a obra regeneradora do Espírito Santo. A segunda verdade é que o discipulado envolve custo real e constante. Jesus não escondeu isso de ninguém. Em Lucas 14:27, ele disse: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Whitefield pregava este versículo com intensidade, lembrando aos ouvintes que a cruz não é ornamento, mas instrumento de morte. Ele afirmava: "No cross, no crown." Essa frase curta resumia uma convicção: sem sofrimento e renúncia, não há glória eterna. A terceira verdade é que o sofrimento e a perseguição são marcas da vida cristã, não exceções. O Evangelho suave ensina que dificuldades indicam falta de fé. A Bíblia ensina o oposto. Em João 15:20, Jesus avisou:
se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Wittefield sabia que essa perseguição poderia assumir muitas formas: zombaria, rejeição, perda de oportunidades e até violência. Ele mesmo sofreu agressões físicas e calúnias por pregar ao ar livre. Mas, em vez de recuar, dizia: "We are immortal till our work is done." Sua confiança estava na soberania de Deus, não nas circunstâncias. A quarta verdade é que a fé verdadeira produz santidade visível. Tiago 2:17 declara: "Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma." Wittefield via na vida santa a evidência inegável de que o Espírito Santo habita no crente. Ele dizia: "Works are not the root, but the fruit of our faith." O Evangelho suave tenta separar fé e obediência, prometendo bênção sem transformação. Mas a Escritura não deixa essa separação possível. A árvore boa produz fruto bom. A quinta verdade é que a oração constante é indispensável. Um cristianismo sem oração é um corpo sem fôlego. 1 Tessalonicenses 5:17 ordena: "Orai sem cessar." Wittefield, mesmo em meio a agendas exaustivas, passava horas em oração, muitas vezes de madrugada. Ele advertia: "Prayer is the breath of a newborn soul, and there can be no life without it." O Evangelho suave, ao minimizar a dependência diária de Deus, cria crentes autossuficientes, mas espiritualmente anêmicos. A sexta verdade é que a esperança cristã está na eternidade, não no presente. Em Filipenses 3:20, Paulo lembra: "A nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador." Wittefield pregava com os olhos na eternidade, insistindo que a vida que é curta deve ser vivida à luz do juízo final. Ele dizia: "Ia pilgrim, and long to be at home." O Evangelho suave, ao focar em recompensas imediatas, tira os olhos dos crentes do verdadeiro alvo. Cada uma dessas verdades colide frontalmente com a lógica do Evangelho suave. Elas não podem ser adaptadas sem serem destruídas. É por isso que Wittefield e tantos outros pregadores fiéis ao longo da história foram rejeitados. Eles se recusaram a negociar essas verdades. Preferiram perder seguidores a trair o Evangelho. Hoje, o desafio é o mesmo. Vivemos em uma cultura que recompensa o discurso agradável e marginaliza qualquer mensagem que exponha ao pecado ou chame ao arrependimento. O Evangelho suave próspera porque diz ao homem o que ele quer ouvir, que pode ter Cristo sem abrir mão de nada. Mas o Evangelho bíblico diz ao homem o que ele precisa ouvir: que precisa morrer para si mesmo para viver para Deus. E aqui chegamos a um ponto crucial que exige atenção redobrada. O Evangelho suave não apenas fala em preparar os crentes para a perseguição e o sofrimento, mas também os deixa vulneráveis quando as provações chegam. Sem raiz profunda na verdade, muitos abandonam a fé diante da primeira tempestade. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador, falando da semente que caiu em solo rochoso. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Mateus 13:21. Wittefield via o perigo dessa superficialidade e lutava contra ela com toda a sua energia. Sua meta não era agradar, mas preparar. Ele sabia que a única maneira de sustentar a fé em tempos de prova é estar firmemente enraizado na palavra e no poder do Espírito Santo. A superficialidade espiritual promovida pelo Evangelho suave é uma das maiores tragédias do nosso tempo. Ele promete segurança, mas não prepara o coração para a batalha. E, quando a realidade da vida cristã se impõe, com lutas, tentações, rejeições e provas, muitos descobrem que sua fé era construída sobre areia. Jesus advertiu em Mateus 7:26-27. "E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda." George Wittefield não pregava para construir castelos de areia. Ele pregava para lançar fundamentos de rocha, mesmo que isso significasse incomodar os ouvintes. Ele disse: "It is a poor sermon that gives no offense,
that neither makes they are displeased with himself nor with the preacher. Essa declaração resume seu compromisso: melhor ofender temporariamente e salvar eternamente do que agradar agora e perder para sempre. Outra marca do evangelho verdadeiro é a centralidade da cruz. O evangelho suave a reduz a um símbolo decorativo ou a um conceito metafórico. Mas Paulo foi claro em 1 Coríntios 1:18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Vittefield coava esse texto ao afirmar: Other men may preach the gospel better than I, but no man can preach a better gospel. Para ele, não havia evangelho sem cruz, e qualquer mensagem que tentasse removê-la já não era boa nova. A cruz, na perspectiva bíblica, não é um acessório. É o instrumento através do qual morremos para o pecado e vivemos para Deus. Isso exige arrependimento contínuo, vigilância contra as tentações e uma entrega total ao Senhor. O evangelho suave evita falar de morte para o pecado, pois teme perder ouvintes. Mas Vittefield sabia que sem essa morte, não há vida em Cristo. Outro ponto central é a obediência radical à palavra. João 14:15 registra as palavras de Jesus: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O evangelho suave promove uma obediência seletiva, onde cada um decide quais mandamentos seguir. Mas a obediência bíblica é total. Vittefield advertia: What? Get to heaven without being holy. Impossível. There is no sanctuary. Ele via na santidade não apenas uma evidência de salvação, mas um requisito sem o qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A verdadeira obediência nasce de um coração transformado. Não é uma lista fria de regras, mas um relacionamento vivo com Deus. Esse relacionamento, contudo, sempre resultará em confronto com o mundo. Em João 15:19, Jesus afirmou: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. O evangelho suave busca evitar esse ódio, adaptando a mensagem para ser socialmente aceitável. Mas o evangelho fiel não negocia princípios para obter aplausos. Também é essencial destacar que a vida cristã é um chamado à perseverança. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo encoraja: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vittefield vivia esse texto. Mesmo enfrentando oposição feroz, pregava milhares de sermões ao ar livre, muitas vezes em condições físicas extenuantes. Ele dizia: We are immortal till our work is done. A perseverança para ele não era heroísmo pessoal, mas fruto da confiança no Deus soberano. Outro ponto que desmonta o evangelho suave é a visão bíblica do sucesso. O mundo mede sucesso por números, influência e bens materiais. O evangelho suave adota a mesma métrica, transformando igrejas em empresas e pastores em celebridades. Mas Jesus disse em Marcos 8:36: Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vittefield media sucesso de outra forma: I care not how long I live, or what I suffer. Only that I my life and suffer for Christ. A pureza da pregação é outro elemento inegociável. 2 Timóteo 4:2 ordena: prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta. Com toda longanimidade e doutrina. Vittefield obedecia literalmente. Ele pregava sob chuva, neve e até sob ameaça de violência. O evangelho suave, por outro lado, seleciona apenas passagens agradáveis para manter a plateia confortável. Mas a pregação fiel deve incluir todo o conselho de Deus, inclusive as verdades duras. No fim, o núcleo de todos esses pontos centrais é este: o evangelho verdadeiro chama para fora do conforto e para dentro da cruz. Ele não é moldado pela cultura, mas pela palavra eterna de Deus. Ele não promete um caminho fácil, mas garante que a recompensa final, a vida eterna com Cristo, vale infinitamente mais do que qualquer sofrimento temporário. Vittefield pregava com essa perspectiva eterna.
Ele exortava: press forward. Do not stop. The prize is before you. Run for it. Seu ministério inteiro foi um convite para que homens e mulheres corressem a corrida da fé com perseverança, olhos fixos no Autor e Consumador, Jesus Cristo. E assim, tendo estabelecido essas verdades centrais que confrontam e expõem a mentira do Evangelho suave, somos conduzidos naturalmente à próxima reflexão. Quais são as consequências inevitáveis de rejeitar o Evangelho verdadeiro? É essa realidade, dura, mas necessária, que exploraremos na parte 5. É escolher trocar a verdade eterna por uma ilusão passageira. É preferir a sombra ao invés da luz, o aplauso do mundo ao invés da aprovação de Deus. George Whitefield alertava com firmeza: If you are not yet in Christ, you are only into hell. Ele não suavizava as palavras porque sabia que não havia perigo maior do que morrer fora de Cristo. O Evangelho suave oferece conforto imediato, mas não tem poder para salvar. Ele produz uma fé sem raiz, que floresce rapidamente na alegria superficial, mas murcha diante da primeira prova. Jesus já havia descrito isso na parábola do semeador, em Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e, chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quando o sofrimento chega, e ele sempre chega, aqueles que foram alimentados apenas com promessas fáceis descobrem que sua fé não resiste. As consequências espirituais são profundas. Uma delas é a falsa segurança. Multidões acreditam que estão salvas porque repetiram uma oração ou porque frequentam uma igreja, mas nunca nasceram de novo. Whitefield pregava incansavelmente sobre a necessidade do novo nascimento, deixando as pessoas à beira do abismo, pensando que estão seguras. Outra consequência é a perda do discernimento espiritual. Quando a pregação se limita a encorajar e nunca a confrontar, o povo se acostuma a medir a verdade pelo quanto ela é agradável aos ouvidos. Paulo advertiu em 2 Timóteo 4:3-4 que viria o tempo em que não suportariam a sã doutrina. Ele preferia gastar sua vida exortando e advertindo, mesmo que fosse rejeitado, a se calar e ver almas perecendo. As consequências também se estendem à igreja como corpo. Congregações inteiras tornam-se superficiais, centradas em programas e entretenimento, mas fracas na oração, no discipulado e na santidade. Sem a pregação fiel, os pecados são tolerados. A santidade é vista como opcional e a cruz se torna um símbolo vazio. Isso não só enfraquece o testemunho cristão, mas também abre as portas para que a cultura molde a igreja, e não o contrário. Há ainda a consequência eterna. Rejeitar o Evangelho verdadeiro significa enfrentar o juízo de Deus. Em João 3:36, a advertência é clara: quem crê no Filho tem a vida eterna. Que pregava ao ar livre para milhares, dizia: God help us to forget ourselves and to remember only him who gave himself for us. Ele entendia que, sem a cruz e o sangue de Cristo, nenhuma promessa de prosperidade terrena compensará ouvir essa sentença. Mas por que tantos escolhem esse caminho? Porque ele é largo, fácil e aprovado pelo mundo. É o caminho que evita conflitos, que não exige mudança, que não desafia o pecado. Porém, como Jesus disse em Mateus 7:13-14, esse é o caminho que leva à perdição. Whitefield nunca hesitou em apontar essa verdade, mesmo quando isso lhe custava popularidade. E never better than when you on the full straight for God. Ignorar essas advertências é brincar com a eternidade. O Evangelho suave não prepara o coração para a perseguição, para a tentação nem para a morte. Ele oferece apenas um placebo espiritual que mascara a doença, mas não a cura. Seguir Jesus é custoso. Já ouviu claramente a diferença entre o Evangelho verdadeiro e o Evangelho suave. Agora, a questão não é mais apenas compreender, é decidir. Jesus não deixou espaço para neutralidade. Em Mateus 12:30, ele afirmou: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa é a realidade inescapável: ou estamos no caminho estreito, ou permanecemos na estrada larga que leva à destruição.
George Whitefield, com sua voz carregada de urgência, clamava às multidões: come, por, lost, and sinner, come dastes you Arthur Christ. Ele sabia que o chamado do Evangelho não é para amanhã, mas para hoje. Adiar é rejeitar. Cada batida do coração é um passo mais perto da eternidade, e ninguém sabe quando será o último. O convite de Cristo é radical porque exige rendição total. Ele não nos chama para acrescentá-lo à nossa vida, mas para entregar a vida toda a Ele. Isso significa renunciar ao pecado, abandonar ídolos, colocar nossa confiança somente na obra da cruz. Whitefield dizia: Give God your heart, he will have nothing else. Ele entendia que seguir Jesus não é sobre ritual externo. O evangelho suave te manteve confortável, mas vazio. Hoje, Deus está te chamando para sair da multidão e se tornar um discípulo verdadeiro. You must be born again. Pregava Whitefield repetidas vezes. Sem o novo nascimento, não há vida espiritual. Responder a esse convite envolve 3 passos claros. Primeiro, reconhecer a sua condição. A palavra declara em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há exceções. Sem Cristo, estamos espiritualmente mortos. Segundo, arrepender-se genuinamente, descansando na sua obra consumada na cruz. Whitefield exortava: Praise into the kingdom, do not be almost, but autogeter Christians. Ele sabia que muitos ficavam na beira, quase decididos, mas nunca davam o passo final. Ser quase cristão é permanecer perdido. Este convite é também um alerta. Ignorar a voz de Deus hoje endurece o coração para amanhã. Hebreus 3:15 nos lembra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cada não enfraquece a sensibilidade à voz do Espírito. Por isso, o momento de responder é agora. Mas há também uma promessa gloriosa. Jesus disse em João 6:37, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa o quão distante você tenha ido, não importa o peso da sua culpa. Diante de você há 2 caminhos. Um leva à vida eterna, mas passa pela cruz, pelo arrependimento, pela obediência. O outro é largo, fácil, popular, mas termina na perdição. Não há meio termo seguro. Hoje, Cristo te chama pelo nome. Não endureça o coração. Entregue-se totalmente. Diga a Ele: Senhor, eu deixo tudo para te seguir. Whitefield diria: Let my name peri. Este é o momento. Não olhe para trás. O Rei te chama. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final do chamado de Deus. Cristo está chamando, e o seu convite é urgente. Whitefield exortava: The great and important question is, are you born again? Essa é a pergunta que você não pode adiar. Não importa quão religiosa tenha sido sua vida até agora, sem um novo nascimento, não há entrada no reino de Deus. Portanto, tome a sua decisão hoje. Coloque a sua fé somente em Jesus Cristo. Abandone o pecado e viva para a glória de Deus. E se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe-a com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que confrontam e edificam. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua caminhada com Deus. E nos comentários, compartilhe qual decisão você está tomando hoje e como pretende viver essa verdade no dia a dia. Como Whitefield afirmou, Let the name of Whitefield peri, if only the name of Christ be glorified. Que essa seja também a nossa missão, viver e falar de forma que Cristo seja conhecido, amado e seguido, custe o que custar.